No vídeo de hoje nós iremos ver o dia que Lois acabou acidentalmente provocando uma sensação diferenciada no Joe, chegando até mesmo a descobrir que havia melhorado a vida íntima do casal de amigos, após ela ter ido trocar de roupa em meio à comemoração do seu aniversário de casamento, e o Joe acidentalmente ter entrado no banheiro bem na hora em que ela estava sem vestimenta. Aquela mesma visão acaba resultando com o Joe tendo uma pequena elevação em suas calças, com ele até querendo repetir a dose e voltando a olhar a esposa do seu amigo. Porém, esse tipo de coisa obviamente resultaria com uma desavença acontecendo, com o Peter querendo ir resolver as coisas da melhor forma possível. O episódio começa com todos comemorando o aniversário de casamento do Peter e da Lois, enquanto seus pais davam as boas-vindas para os convidados, com Carter voltando a mostrar que não gostava nem um pouco do Peter. Enquanto isso, os dois não aparentavam estar tão alegres com a data, pois além de não estarem a fim de realizar nem ao menos um jantar romântico, os dois também não tinham ideias para comemorar o mesmo. Em seguida, Carter chamava a atenção de todos para uma coisa importante, pois eles iriam enfim entregar o presente para o casal, também dando a entender que sua esposa não havia contribuído para a escolha do mesmo, até que ele finalmente revelava que aquele havia sido o presente que escolheu, comentando que na revista o carro aparentava ser bem maior, o que resulta com ele rapidamente se desculpando pela confusão, enquanto Lois era bastante compreensível falando que não tinha problema. Por outro lado, Peter achava que eles iriam ganhar um novo presente, com o Carter elogiando a atitude da filha com a situação, e a Lois revelando que teria que ir trocar de roupa, ao mesmo tempo que Stewie chegava ali percebendo aquele carro, e tomava posse do mesmo já que Lois havia revelado que poderia ficar para ele. Enquanto isso, ela revelava que só iria vestir aquele maiô novamente no dia do trabalho, mas acaba sendo pega de surpresa com o Joe chegando ali para limpar a camisa suja de guacamole, o que obviamente resulta com um momento constrangedor entre os amigos, ao mesmo tempo que eles percebiam uma pequena elevação no calção do Joe, com a Lois falando que nunca havia se sentido tão desconfortável. Já de volta em casa, enquanto ela tomava um cafezinho junto da Bonnie, Lois acaba descobrindo que a noite anterior da sua amiga foi bem movimentada, pois havia tido o melhor momento íntimo do seu casamento com o Joe, revelando que além do mesmo ter conseguido atingir a masculinidade sem as pílulas, também chegou a lhe deixar fazer posições inusitadas com o seu corpo flácido, com a Lois ficando feliz pela chama do seu casamento ter sido reacendida, ao mesmo tempo que descobria que ela era apenas uma de suas amigas. Porém, logo percebia o quão preocupante foi aquela situação, pois o Joe só havia conseguido desempenhar daquela forma por sua causa. Chris? Eu fui pego, mas eu não vou me arrepender. Cara, peguei pesado no clube de luta livre dos gordos hoje. Entendi que toda grande recompensa vem com grandes riscos. Enquanto isso, com o Stewie, vemos o garoto aproveitando o novo carro luxuoso que havia ganhado, com o Brian até percebendo que ele havia mudado seu estilo de vida, e o Stewie comentando que podia mudar a voz da navegação, mas acabou arrumando alguns problemas devido à voz ser de uma atriz famosa. Durante isso, Brian o lembrou das roupas que deixou no carro, mas Stewie logo revelava que a Carmen era quem pegaria as roupas para ele, até que chegou a recordar que seu nome na verdade era Rosalita. Algum tempo depois, enquanto Brian assistia televisão junto dos garotos. Por apenas $1 por dia, você pode ajudar a salvar um desses técnicos agredidos e aterrorizados do show da Ellen DeGeneres. Seja um motorista soluçando em seu carro depois do trabalho. Lois chegou ali lembrando eles mais uma vez para limparem seus sapatos, pois era difícil remover as fezes de cachorro depois que secavam, com o Chris rapidamente aparecendo ali com um jornal, e falando que ela seria mais do que bem-vinda para retornar ao mercado de trabalho. Em seguida, ela resolveu então ir limpar as fezes de todos os sapatos, mas logo percebia que estava sendo observada pelo Joe em sua janela. E pensando no casamento da sua amiga que havia melhorado, Lois decidiu entregar a mesma experiência do banheiro para o Joe, com ela chegando a limpar as fezes de uma forma bem sensualizada, ao mesmo tempo que deixava o Joe bastante animado com a encenação. E assim como da última vez no banheiro, Joe logo percebia uma pequena elevação nas suas calças, com ele até resolvendo chamar a Bonnie para aproveitarem a mesma, o que obviamente resultava com a Lois ficando feliz por ter ajudado o casal, e sendo até mesmo aplaudida porque ajudou uma pessoa necessitada. Já à noite, enquanto ela se maquiava, Lois comentava que agora usaria daquela sua mágica no seu casamento, ao mesmo tempo que percebia que aquilo seria um pouco difícil. Após isso, enquanto ela tentava sensualizar o máximo que podia, Peter, por outro lado, achava que ela tivesse bebido todas. E mesmo com a Lois revelando que só queria ter um momento com ele, Peter não aparentava estar tão interessado assim para ter esse momento íntimo. Enquanto isso, naquele clube de karaokê, Stewie chegava no local para buscar o seu amigo totalmente embriagado, falando que até acordou em pânico com tantas mensagens
imagens dele. Em seguida, enquanto eles já voltavam para casa, Brian acaba assustando Stewie com um alarme falso de vômito em seu carro, até que chegou a vomitar no veículo de uma forma inesperada, o que obviamente deixava o Stewie bastante furioso com o feito. Já no dia seguinte, enquanto vemos o Quagmire fazendo sua caminhada matinal com a dona, com eles conversando sobre o outro estar sendo desrespeitado de uma forma diferente, Quagmire durante isso acaba observando a Lois fazendo toda aquela cena no jardim e questionando o motivo daquela roupa se não estava fazendo sol, até que ele enfim percebia que ela vinha fazendo algum tipo de show inusitado para o Joe, revelando que esse ato de traição precisaria ser descoberto logo pelo Peter. Isso é uma traição! Peter precisa saber. Ele tem que saber disso imediatamente. Eu não posso fazer uma chamada de voz nesse momento. Vou enviar uma mensagem mais tarde. Então mais tarde no Ostra Bêbada, Quagmire o agradecia por ter vindo ali sozinho como havia lhe pedido, pois tinha um assunto de extrema importância para conversarem, revelando que não apenas se deparou com a Lois se exibindo para o Joe, como também chegou a perceber que ele estava curtindo aquele momento, com o Peter até questionando se tinha certeza do que viu, e o Quagmire comentando que daquele assunto ele entendia bastante, falando até sobre uma pesquisa que havia feito ultimamente, pois algumas pessoas pensavam em outras enquanto se relacionavam com o parceiro. E tempos depois na casa do Joe, Peter com toda aquela raiva do mundo foi resolver as coisas com seu amigo, e logo percebia que aquele não havia sido um bom dia para o Joe. Alguns momentos após esse ocorrido, Lois confrontava o Peter sobre ele ter batido no seu próprio amigo, com ele também a confrontando sobre o que vinha fazendo com o Joe. Porém Lois revelava que pelo menos alguém estava na plateia daquele show, e até chegou a comentar porque ela sentia a necessidade de fazer aquilo, relembrando da noite passada que ela foi deixada de lado pelo seu programa de televisão, com ele falando que nada tinha a ver com ela não ser atraente, mas sim com o fato que depois de todos aqueles anos juntos, ele já não sentia mais tanta atração assim pelo seu corpo sem vestimenta. Porém, enquanto Lois comentava que só estava tentando ajudar o casal de amigos, Peter por outro lado achava que só vinha fazendo isso para alimentar o seu próprio ego. Vamos mudar de novo por causa do exército? O quê? Não, nós estamos falando do Joe. Ah, tá. Vamos mudar porque o Joe tá no exército. Eu não quero mudar para amarrar. Meus amigos estão aqui. Alguns momentos depois, Peter apareceu ali na sala vestindo aquela roupa bastante inusitada, pois como pretendia se vingar da Lois pagando na mesma moeda, ele teve a brilhante ideia de fazer aquele show para as mães do bairro. Porém, além de todas as mães terem reagido de forma negativa com o show, Peter também acabou quebrando a janela da sua casa com o machado, e até chegou a fazer uma reclamação alegando não saber quem havia quebrado, mas acaba sendo descoberto vestindo aquela outra vestimenta. Enquanto isso com o Stewie, ele ainda tinha problemas para desfazer aquele estrago que Brian havia causado, mas no final não conseguia tirar o cheiro horrível de vômito do carro, ao mesmo tempo que revelava não ser tão fácil assim ter um carro luxuoso, e Brian mais uma vez lhe pedindo um favor para ir fazer com o carro. Algum tempo depois, Lois foi até a casa do Joe lhe pedir um pouco de açúcar vestindo aquela roupa, mas logo foi dispensada de fazer aquele tipo de coisa novamente, com ele falando que não achava mais correto fazer isso com o Peter, e até chegava a revelar qual foi a verdadeira motivação que lhe ajudou na cama com a Bonnie, e terminava lhe agradecendo por ter ajudado a reacender as chamas do seu casamento. Já de volta com o Stewie, enquanto ele dava uma bronca em seus bichinhos de pelúcia, e ao mesmo tempo percebia a vida simples daquele garoto no monociclo, o que acaba resultando com ele batendo com o carro naquela caixa de correio, e quase tomando um susto por achar que seu amigo tivesse ido dessa para melhor, o que resultava com ele percebendo que aquele carro só havia lhe trazido problemas, e chantageou o agente de seguros para lhe reembolsar com o valor do carro. A gravação da câmera Nest mostra você botando gasolina no carro e incendiando ele. Eu tenho imagens da câmera de você se divertindo em nossas cercas. Um cheque serve pra você? Enquanto isso com a Lois, ela ainda convencida que só havia feito aquilo pelo casal de amigos e não para o seu ego, acabou tendo a brilhante ideia de visitar um hospital de veteranos para fazer o mesmo. Porém no final chegou a ser levada presa pelo que acabou fazendo, ao mesmo tempo que descobria que o Peter também havia sido pego, com ele até chegando a se desculpar pelas coisas que acabou falando, pois enquanto Joe lhe via como uma mulher bastante atraente como costumava ser, ele apenas a via como a mãe de seus filhos que fazia as tarefas domésticas, e com a Lois também pedindo perdão pelo que chegou a fazer, mas que apenas se sentiu bem ao descobrir que estava sendo desejada. Em seguida o clima acabou esquentando entre o casal, com eles até chegando a realizar uma fantasia para apimentar o momento, até que acabavam descobrindo que não estavam ali sozinhos. Porém o diretor logo revelava que não havia se incomodado com o momento íntimo entre os dois, e então de volta em casa, Lois comentava sobre o novo nível de intimidade que eles haviam chegado, e o Peter ficava impressionado ao descobrir uma das fantasias inusitadas dela, e terminava com os dois recompensando o tempo perdido naquela noite. 6 vezes naquela noite ela gritou: Zazu, casei! E fim. Boa noite, Stewie. Não leia para mim os livros que você escreve.